Olá! Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do ProAmbicast. Falamos sobre soluções ambientais, inovação e o futuro do setor. Este é um espaço para conectar empresas, compartilhar conhecimentos e fortalecer o mercado ambiental. Eu sou Carolina Pereira e hoje vamos falar sobre um tema essencial, o tratamento de efluentes. Contamos com 3 convidados especiais que estarão conosco na FIEMA Brasil 2025, a maior feira ambiental do sul do Brasil. Gostaria de dar as boas-vindas aos representantes da Nova Época, da AZS e da Sultec, e vou pedir para que cada um de vocês se apresente. Logo em seguida, o nosso especialista de mercado, Diego Tarragó, vai contextualizar o tema. Então, meu nome é Wellison, sou responsável técnico da empresa Nova Época. Explicando um pouco sobre a empresa brevemente, né? Nova Época é uma central de tratamento de efluentes líquidos, localizada no município de Porto Santo. Bom, maravilha. Obrigado primeiramente pelo convite. Sou Vanderlei, diretor executivo da empresa AZS Soluções e Tecnologias. Estamos sediados em Caxias do Sul. Somos fabricantes de estação de tratamento de efluente e algumas outras soluções na área ambiental. Bom, então boa tarde a todos, né? Agradeço pelo convite. Sou o Gustavo, sou o diretor comercial da Sultec, tá? A Sultec, ela fabrica estações de tratamento de água com tecnologia de membranas, podem ser utilizadas tanto para aplicação de potabilização ou em tratamento de água como para tratamento de efluente. Perfeito, então, bem-vindos, o Ellison, o Vanderlei e o Gustavo. Falando rapidamente, né, sobre este tema, né, que como a Carolina colocou, né, de grande importância para a indústria, não só do nosso estado, aqui a gente sabe que no nível nacional e mundial o tratamento de efluentes é algo que acompanha de perto, né, praticamente todos os âmbitos do setor industrial, né. Então a gente sabe da importância, né, o tratamento de efluente, ele se desenvolveu lá no início para uma questão de preservação dos recursos hídricos nossos, né, e a partir dessa mobilização para essa preservação dos recursos, diversas legislações, né, foram também criadas a nível nacional, estadual, diretrizes, parâmetros, né, que os equipamentos de vocês e as tecnologias que vocês aplicam precisam atender. Então a gente sabe que existe a tecnologia para fazer esse atendimento, mas o setor industrial vem buscando, né, um aumento de demanda, de eficiência, muitas vezes até de digitalização e um acompanhamento, né, mais próximo dos parâmetros que a gente precisa atender quando está promovendo, né, um tratamento de água, um tratamento de efluente na indústria. Então, o nosso bate-papo, né, vai ser um pouco em cima disso, né, principalmente voltado para a questão das tecnologias e daquilo que a gente vê como tendência de mercado, né, como eu coloquei, né, as empresas hoje, muitas delas fazem o seu próprio tratamento de efluente, muitas outras procuram serviços de tratamento de efluente, né, que fazem o tratamento externo dos efluentes. Então, vou colocar algumas perguntas aí para a gente ir respondendo e conversando e conduzir aí na melhor forma possível aí um bate-papo para entendermos, né, levar aí para o público que vai nos acompanhar um pouco desse mercado e das tecnologias que estão envolvidas, né, na prestação desse serviço. Então, eu vou começar fazendo uma pergunta para o Ellison, da Nova Época. Seguinte pergunta, Ellison, por gentileza. Como funciona o processo de tratamento externo de efluentes e quais os setores mais utilizam esse serviço? Hoje, começando pelos setores que mais utilizam, né? Indústria química, orgânica. Hoje está no estado, né? E também, de certo modo, sofre uma carência de tratamento de resíduos, principalmente líquidos, que estão poucas centrais no estado. Então, isso acaba também dificultando um pouco esse entendimento das empresas, principalmente que se sediam em regiões de fronteira, fora da região central do estado, a entenderem como destinar corretamente seu efluente. Muitas ainda às vezes acontece de forma clandestina, mas justamente por questões onerosas, né? Então, falando assim sobre o descarte do resíduo, como funciona esse processo, hoje a Nova Época coleta uma amostra, avalia internamente o processo, vê se é compatível esse efluente, faz um laudo lá do efluente com os colegas aqui da ProAmbi, Isso aí. referente com a matriz 5.5 completa,
e daí avalia todas as possibilidades de tratamento. E também, provavelmente, como eu me citei anteriormente, se é compatível com o nosso sistema de tratamento, né? Porque existem vários tipos de efluentes que hoje não são possíveis de tratar no nosso sistema. Então, entre nossos outros colegas aí com outras soluções, né? Aproveitando o gancho, né, o Ellison, então, ele recebe o efluente, né, hoje tem uma estação que vai receber o efluente dessas diversas indústrias que tu comentou, e a AZS, ela vai produzir esses equipamentos para quem quer tratar em loco, né, Vanderlei? E a minha pergunta para ti é como que é o processo de desenvolvimento de um projeto dentro da indústria e como se dá a instalação desses sistemas para cada nicho, né, para cada indústria lá no cliente final. Sim. Esse é um trabalho muito personalizado. Meu colega falou, nem sempre ele vai ter a solução da estação de tratamentos para atender todas as demandas, porque cada indústria tem um tipo de passivo, tem que tratar de forma diferente. Então, são quantos tipos de produtos químicos que é utilizado no tratamento de superfície, é um ácido decapante, ali, um desengraxante, é um produto alcalino, é um cromo, é um hexavalente, é um trivalente. Então, você vai estar preparado para essa estação de tratamento? Então, o que a AZS faz? Ela personaliza. Então, o projeto que eu estou executando hoje é completamente diferente do próximo projeto. É personalizado para aquele sistema do cliente. É diretamente para o foco do passivo que ele gera. Então tem que ser projetos flexíveis, não pode engessar ele, tem que pensar bem na concepção. E a primeira coisa que a gente tem que bater muito na tecla antes de ter a concepção do projeto é a informação. A informação é a mais valiosa em qualquer projeto. Tanto o teu de prestação de serviço, o teu também na questão das membranas. Se o cliente ou se o parceiro técnico, químico, passar essa informação errada pra gente, a chance de dar errado, o projeto é muito grande. É muito grande. E, Gustavo, hoje a Azultec trabalha com membranas, né? Sim. E, continuando no tema de tratamento de efluentes, eu queria entender quais os ganhos que a indústria tem quando ela aplica essa tecnologia, né, no tratamento do efluente. Normalmente os clientes têm vários problemas de sustentabilidade dentro da indústria, então tu tem uma geração de concentrados, de rejeitos ou de efluentes que vão ser lançados ou que ele não tem uma destinação clara do que ele quer fazer com aquilo, né? Ou ele tem uma necessidade de reutilizar esse efluente numa determinada aplicação, tá? E ele não está conseguindo atingir aquilo. Então, o que as membranas fazem? A gente pode aplicar o sistema de membrana para fazer o polimento desse efluente e a gente adequa esse efluente para reuso em várias aplicações, então pode ser para várias aplicações industriais, adequar o reuso para lançamento, né? Se ele não está conseguindo atingir os padrões de lançamento, reduzir a quantidade de efluente que ele está gerando, né? Para que diminuir esse passivo ambiental que ele tem. E hoje a membrana, ela consegue te dar um parâmetro, como é que eu posso dizer, muito melhor do que um tratamento convencional? Sim, eu consigo fazer um polimento, tá? Eu consigo fazer uma desmineralização dessa água, tá? Eu consigo chegar em altos padrões de água, depende de onde o cliente quer chegar. Dentre os tratamentos com membranas, a gente pode usar osmose reversa, ultrafiltração, nanofiltração. A gente pode trabalhar com eletrodiálise, com eletrodeionização, depende do que o cliente quer fazer, tá? O que é importante, como o Vanderlei disse agora há pouco, é o seguinte: a gente tem que fazer um estudo técnico muito preciso da aplicação do cliente. É importante a gente entender exatamente qual é o efluente que ele tem e aonde ele quer chegar, para que com um estudo técnico correto a gente consiga executar o projeto e atingir aquilo que ele está buscando, né? A gente tem uma brincadeira interna lá na empresa que a gente brinca, por exemplo, tecnologia mais comum quando se fala em membrana é a osmose reversa. Isso aí. Então a gente tem uma brincadeira dentro da empresa que a gente diz assim, a osmose pode ser reversa ou perversa, depende de como é que você dimensiona. Né? E hoje, são tecnologias complementares. E são tecnologias complementares, assim, Para os três. Por exemplo, o Vanderlei faz a estação, né? Ele trata, eu faço o polimento, o cliente reusa e o concentrado eles não levam. Então a gente trabalha. O Lodo depois vem para a Fundação Prame, né? Fundação Prame. Se é para falar em qualidade e segurança de serviço, acho que a gente está
com o ciclo fechado mesmo. Vamos terminar na mesa, né? Solução. Isso aí, solução. Eu ia até complementar o Gustavo ali quando ele fala que eu vejo assim um grande desafio que vocês enfrentam e nós também, né, por estar nesse setor de resíduos, é aquela pergunta, né, o que que o cliente quer, onde ele quer chegar, o que que ele está buscando, porque a gente sabe que esse mercado de efluentes, esse nosso mercado voltado para resíduos, ele não é o core da empresa, né? As empresas estão lá fabricando seus produtos, né? E aquele resíduo, aquele efluente, aquele subproduto que sobra do processo, né? Que é aquele com os quais a gente precisa lidar, o cliente muitas vezes não tem muito claro, né? O que que ele quer, mano, ele quer resolver, mas o resolver a gente sabe que tem várias formas, né? A gente sabe, por exemplo, assim, às vezes numa etapa de menor escala, é muito mais simples eu ter um serviço, né, como o do Ellison, para, olha, destina, não sei direito o que eu quero fazer, preciso tratar isso aqui, mas preciso atender, né, meus parâmetros ambientais. Tem uma solução que é essa terceirização. Tem empresas que preferem fazer um investimento para fazer esse tratamento em casa, né, como é o caso da ZS aqui, da Sultec, e da Sultec eu vejo também até para a questão do reuso, né, que é importante. Então depende, o primeiro passo, né, como vocês falaram, eu concordo plenamente, isso vale para qualquer tratamento, né, é saber com o que a gente está lidando ali, né, como é que são os parâmetros que a gente tem ali. Isso, com um estudo bem feito, a gente consegue chegar, né, mas às vezes a gente não consegue entender direito o que o cliente tá buscando, né. Então, eu acho muito interessante, assim, ter vocês três conversando, né, porque a gente vê que os serviços são complementares, né, e que mesmo quando a empresa faz um investimento numa estação, em alguma parte ou determinadas etapas do seu processo, é mais interessante mesmo que ela tenha estação, ela procurar um serviço terceirizado para aquela parte específica, né? Então, eu vejo a importância, né, de ter essa prestação de serviço em conjunto, que é uma cadeia, na verdade, né? E que a gente precisa ter mais visibilidade, né? A gente sabe que temos muita relação com os setores de meio ambiente das empresas, né? Mas muitas vezes a gente acaba ali, né? A gente quer, muitas vezes, escalar essa conversa e temos uma certa dificuldade. Então, eu até aproveito para puxar uma segunda pergunta aqui, eu também vou fazer novamente para o Ellison começar ali, né? Que seria, a gente já falou um pouco sobre isso, mas para a gente falar um pouco mais, né? Quais são os desafios enfrentados pela indústria no envio de efluentes para tratamento? Como é que a empresa faz, né? Porque como é que ela busca, como é que ela se posiciona no momento que ela precisa buscar um serviço para fazer esse tratamento? Na realidade, a maioria das empresas, elas vão... poucas empresas, na verdade, vão em busca de sustentabilidade. Muitas vão devido sob pressão, né? Entender a legislação. Entender a legislação. Então, esse é o grande problema. Ou quando não tem mais onde colocar. Eu tenho que colocar isso aqui, se derramar, meu vizinho vai ligar, vai incomodar. Então, isso a gente lida muito com isso hoje, no dia a dia. E acaba, sim, sendo um pouco complicado, principalmente pela questão de como posso dizer, descartes clandestinos, né? Só pega e, no geral, para nós, no caso, como recebedores, tratadores do resíduo, tratar esse efluente, destinador final, para nós é um desafio bem, bem grande, assim, porque o ônus não quer gastar, não quer investir nisso, que eu não digo que é um custo, né? É um investimento. Assim como tu comentou há pouco, existem algumas linhas de processo que não vale a pena misturar, por exemplo, uma estação da AZS ou no polimento final, que nem da Sultec. Por exemplo, tem indústrias que têm 300 metros cúbicos por dia e 10 metros cúbicos por dia de um efluente em específico, contamina os 300 e não consegue mais tratar. São efluentes concentrados de alta carga aí que a gente anda para resolver esses pequenos problemas. Entende? Então, só complementando um pouco também que eu comentei anteriormente sobre os nossos clientes, né, as indústrias e os principais clientes, isso é mais ou menos seguindo essa linha. E o que os clientes hoje não querem, no caso, não gostam muito da questão do investimento, do gastar, do botar o dinheiro para poder realmente destinar de forma correta. Alguns complicam não, eu digo no caso, ou tem certos problemas com parte de legislação, que não pode pegar amostra porque eu tô com problema, então esquece. Então isso acaba dificultando a maioria das vezes. Quando tu fala nisso, do investimento, ou de só procurar quando tem para atender uma legislação, ou porque não tem mais espaço, ou porque vai ter uma denúncia, hoje é o que eu percebo que a gente tem mais dificuldade de avançar na cadeia ambiental, no setor ambiental.
Porque o cara, aquilo que o Diego começou falando, né? O cara só quer, oi, vem aqui e recolhe. Ele não tá preocupado com uma rastreabilidade, que é isso que tu falou. Cara, onde que tu... Qual é a tua análise final, né? Pra lançamento, aonde que tu lança? Então, não sei como vocês veem isso, mas na parte de resíduos, né? Que hoje é o nosso principal unidade de negócio, a gente às vezes tem uma briga desleal, digamos assim, porque o cara só diz assim, não, o fulaninho vem aqui e recolhe. E aí tu pergunta, tá, mas ele envia pra onde depois? Não tem Tu dá- ideia. Isso, tu sabe a responsabilidade compartilhada e tem muita empresa que ainda não se preocupa com isso. É claro que eu vejo que esse cenário já mudou um pouco, a gente tem grandes indústrias que hoje auditam, que acompanham o processo, que conhecem uma unidade antes de fechar uma negociação, né? Mas eu também concordo contigo que hoje a gente tem essa dificuldade de avançar e até de valorizar o setor, porque a indústria ainda faz muito por obrigação. Sim, hoje o Sim. órgão, o FEPAM, ele consegue monitorar muito melhor. Uhum. Simples, só por uma coisa simples que eles fizeram, que existe desde 2018, se não me falha a memória, que é o sistema de monitoramento online das MTRs, que antes fazia MTR à mão, eles tinham certo controle, obviamente, feito o MTRs, 2.000 MTRs pediu uma licença para isso. Começaram a destinar esses resíduos, mas eles não tinham controle efetivo, só em questões de auditoria ou fiscalização que era possível ver. Hoje fica online, hoje eles entram no sistema e conseguem avaliar. Tá, mas espera aí, foi realmente recebido esse resíduo? Não foi. Eu tô fiscalizando essa empresa aqui e eu tô acompanhando o processo dessa empresa, não tô vendo para onde está indo os resíduos que eles geram, que eles lançaram lá no PGLS, ou que eles comentaram na parte final, na fiscalização que estavam destinando. Então, com esse fechamento da fiscalização, ajudou muito para nós, certeza, para nós aí, que recebemos o resíduo, né, digo, a Proamb, Nova Época, e até também para vocês, porque já que se obrigam a destinar ou a organizar o resíduo, eles se obrigam a fazer uma estação ou mandar tratar um site off-site de um jeito ou de outro, né? Então, Vanderlei, Custo, né? O cliente enxerga o efluente hoje como sendo um custo. é despesa, né? Então, é despesa. Então, para ele, hoje é mais fácil aprovar internamente um investimento em qualquer coisa que tenha a ver com a produção, né? Que na visão do cliente isso vai causar, vai trazer um retorno para ele. O efluente não é retorno, é um custo. É um custo. é grande briga, né? Então, é aquela questão, você vai tratar o efluente quando você precisa. Mas eu também vejo que o mercado ele começou a se preocupar com valorização e reputação de marca. Porque hoje a área ambiental, ela alavanca uma empresa ou ela fecha uma empresa. Ela desvaloriza a marca, né? Então, essa mudança de mercado, a nova geração que vem, a gente ainda acha isso um pouco estranho, né? Que somos mais velhos, mas a nova geração vem muito com essa questão de valorização de marca, de sustentabilidade. Então, eu acho que esse ganho, né, como ambiental, tá assim. Mas ainda é uma briga ileal. Ainda, É muito ileal. É produção, arrecadação sim, versus custo. com certeza. Mas é que o erro está em não incorporar isso no custo do produto. Custo. Né? Mas muitas vezes, muitas empresas maiores, multinacionais, até já estão fazendo isso. Já. Mas alguns setores dentro da própria empresa, da própria indústria, não enxergam isso. Enxergam que tá saindo dinheiro. A área ambiental tá gastando. Não tá gastando. É um mito que ainda tem no mercado. E a gente vai ter que correr atrás disso, né? Nós vamos ter que provar o contrário. Como comentado, tá investindo na valorização da marca, em recurso. E tem a questão de sustentabilidade, vai muito além de só tratar um resíduo, né? Tem a parte de reaproveitamento, tem a parte de poder criar uma talvez não em grande escala, obviamente, mas uma outra renda a partir de um outro resíduo que tu gera e aproveitar resíduos, mandar para reciclagem, vender, comercializar isso de alguma forma, saindo um pouco dos lifts da minha área, né? Mas é o que a gente enxerga que algumas vezes financeiro, vou dizer assim, né, que é quem lida com dinheiro propriamente dito, acaba não avaliando essas outras questões externas. Né? Então, é complexo. Eu acho que a gente está num momento assim de transição, né? Começando principalmente grandes empresas que têm capital aberto, né? Que são mais visadas. Então, tá num momento de transição, mas a gente ainda encontra, com certeza, dificuldades para avançar, né? Nessa briga, assim, tipo, poxa, mas vai aumentar a despesa, vai... Porque, claro, as empresas olham para o seu produto, né? E tratam isso como despesa. Mas acho que o que a Carol colocou
a gente tem visto bastante, né, assim, a valorização da marca, né? Porque se der um problema ambiental com a minha empresa, o quanto isso vai impactar na minha marca? E a gente sabe que marcas muito grandes, como eu mencionei antes de capital aberto, às vezes é um problema ambiental, tem com valor de ação, cada vez já são milhões que estão envolvidos em valor de mercado, né? E a dificuldade da gente começar a levar essa cultura para empresas menores, né? Que a gente sabe que são as indústrias que estão em sua maioria e que sustentam, né, o nosso estado, apesar das grandes empresas, né, terem sua representatividade, principalmente a nossa região aqui, Serra, região metropolitana, a gente tem muita indústria pequena que precisa dessa assistência e que está sempre equilibrando os seus custos. O objetivo é muito grande, vai muito além da empresa gigante multinacional, né? Até voltando ao tema de reputação de marca, né, e trazendo para o segmento de resíduos, após enchente de maio, né, aqui no Rio Grande do Sul, Canoas ali foi bastante afetado e teve uma grande marca, não sei se vocês viram, que teve que anunciar, que é um pouco da rastreabilidade que a gente estava falando antes, né, teve que anunciar a questão de que eles destinaram o resíduo para ser destruído, equipamentos, na verdade, para ser destruído, e essa empresa que deveria fazer a destruição colocou no mercado para revenda. Isso aí, um equipamento caro, com um valor muito diferente, e como essa marca, ela se comporta, porque ela vai ter que anunciar, e isso vai desvalorizar a marca, porque o teu equipamento ele não está mais apto para uso, né, questões elétricas, questões mecânicas, elas não estão mais aptas para uso, e tu tem que falar, tu tem que avisar o teu potencial cliente ali de que não compre na minha marca, porque pode não ser o equipamento ideal. Então, quando a gente fala sobre, né, reputação de marca, ou tu deixa o cara comprar, por exemplo, né, e dá o problema e todo mundo desconfia da marca, ou tu anuncia e também gera uma desconfiança da marca. Uma decisão difícil. É uma decisão difícil, mas tem tudo, falo de resíduo, mas tem a mesma coisa com o tratamento de efluente. E se tu não trata? E se tu causa, que já teve no estado, uma mortandade de peixes, como é que fica a sua marca, né? Como é que fica essa reputação de marca? Então, o setor ambiental ele não pode mais ser visto como custo, que era isso que a gente estava falando, e ele tem sim que ser visto como investimento, né? Eu aproveitar para perguntar, Vanderlei, então, né, no nosso assunto aqui de tratamentos, quando a empresa, então, ela começa a apontar para uma decisão de ter seu próprio tratamento de efluentes, né? Te perguntar, assim, dar um pouco mais de detalhes, assim, como que funciona, né? Como é que é o processo para desenvolver e instalar um sistema desses dentro da indústria. Tu falou um pouquinho ali, né, da caracterização e tudo mais, mas se puder trazer um pouquinho mais de detalhes, como é que isso acontece, né? Olha, decidimos que queremos colocar um tratamento aqui na nossa Ou empresa. até mesmo, quais são os diferenciais hoje que a AZS tem frente aos concorrentes dela, né, complementando, assim, quais são esses diferenciais que a AZS tem no mercado frente aos concorrentes? Por que escolher a AZS? Perfeito. Hoje a AZS, ela trabalha de várias formas. A gente deixa, é um livro aberto. Então o cliente escolhe qual o caminho que ele quer ir. A AZS foi chamada por uma empresa X do mercado e já tem um parceiro. A Proamb é a parceira na parte de projetos químicos. Então nós, a AZS, nós temos o nosso engenheiro químico, mas ele não faz projeto. Ele dá suporte para os parceiros. Então a gente jamais vai se meter num processo que a gente não sabe trabalhar. Porque hoje a gente sabe, vou fazer um tratamento físico-químico de metal pesado, de uma galvanoplastia. É um processo, é um especialista que cuida da área, que conhece da área. Quero fazer um processo de tratamento biológico. Não é o mesmo profissional que vai entender dos processos. Então eu tenho que buscar um parceiro no mercado que entenda do processo biológico. Qual o processo biológico? É de FOP? É de uma fábrica de alimentos? É de um laticínio? Quem é a pessoa certa? Então a gente deixa aberto para o cliente nos indicar o parceiro. Legal. Ou a gente, não tenho a AZS, você tem que trazer a solução. Aí eu conheço o mercado, vou no melhor parceiro. Esse vai matar o teu assunto e a gente vai te entregar o pacote completo. A gente, além das estações de tratamento, então a gente fala com bagagem, conhecimento também em processos de metal pesado, a gente fabrica também linhas galvânicas, galvanoplastias. Então, o nosso equipamento também gera o efluente. Sim. Então, eu tenho que saber como que eu dou esse destino final. Estou vendendo a minha linha galvânica. Eu já dou a solução, mas eu tenho a estação de tratamento.
Ou ele já tem a máquina, eu já entendo, já sei quais são os passos. O nosso colega falou, eu tenho uma linha, uma zincagem, por exemplo. Tem muito produto que é tranquilo de tratar. Pega um decapante, um processo bem violento. Eu vou aumentar a minha estação de tratamento, fazer ela gigante, ou eu mesmo vou dizer, não, faz uma estação mais compacta e terceiriza a parte do tratamento mais pesado. Até porque aí tu já vai usar como matéria-prima e neutralizar outros efluentes teus lá também. Então a gente tem que estar aberto ao mercado. Sim. Então a gente aborda assim, a gente conhece, analisa o que é o problema dele, qual é a solução. Muitas vezes eu tenho que vender toda a solução. Então a gente abraça a cadeia toda. Isso vai além do efluente. Isso vai num sistema de exaustão, lavador de gás. Então também a minha máquina gera um gás poluente. Isso também faz parte também do tratamento do efluente gasoso. Também fabrico o lavador de gás. Então a gente procura fechar todo o sistema. A ZS sabe tudo? Não. A gente conhece todo mundo. A gente tem as frentes, a gente tem uma engenharia bem forte. Hoje são 8 engenheiros mecânicos dentro da empresa e todo mundo sabe um pouco. A gente complementa todo o projeto. A gente tem muito disso dentro da Fundação Prami, que é as parcerias exponenciais que a gente fala. Porque o mercado ou a empresa, ela vai alavancar tendo os parceiros certos, né? A rede de relacionamento. E a gente fala isso para os nossos clientes também. Não pensa que a fundação é só uma destinação de resíduo ou é só uma análise laboratorial. Não, a gente quer ter essa rede de relacionamento, a gente quer gerar esse network, né? Quando eu cheguei aqui, vocês estavam conversando, fazendo negócio, e eu disse, não, se gerou network, então já deu certo. Porque é isso que é importante. A cadeia tem que ganhar. Né? A FIEMA vem com esse objetivo. É trazer a cadeia para fazer crescer o setor ambiental e todo mundo ganhar. O cliente ganhar e a gente ganhar. Então, esse é o grande objetivo, né? Gustavo, eu queria te fazer uma pergunta mais específica também. A gente tem visto no nosso estado, assim, nos últimos anos, não só um aumento de demanda, mas também uma migração de tecnologia na questão de caldeiras, né? A gente sabe que hoje a gente, por muitos anos, tivemos muitas caldeiras industriais, principalmente óleo e alguma coisa de gás também, bastante forte. E a gente tem visto uma migração muito forte para a questão de biomassa, né? Eu te perguntar até para entender também, né? A gente sabe que vocês têm essa parte de membranas também para esse tratamento de águas de caldeiras. Tem diferenças? Como é que funciona? Puder falar um pouco da tecnologia e se toda essa mudança que está tendo, né? De tecnologia de geração de vapor na indústria, se tem algum impacto né, no segmento de vocês e como vocês estão lidando com essa questão. Até quais os ganhos que a indústria tem, né? Por que investir nessa tecnologia para um tratamento de água? Sim, claro. Basicamente é o seguinte, né? Como funciona basicamente o sistema da caldeira hoje? Então, tem uma alimentação de água que ela vem de um poço, ela vem de uma captação superficial. Você faz o tratamento químico nessa água e você abastece a caldeira. Tá? Nesse processo de aquecimento da caldeira que tu gera vapor, o vapor ele não arrasta os contaminantes que você tem na água. Você vai concentrando cada vez mais eles dentro da caldeira. Então, vai concentrando cloreto, dureza e tudo mais. Você tem uma alimentação desses contaminantes dentro da caldeira de acordo com a classe de pressão que a tua caldeira tem. Então, caldeira de baixa, média e alta pressão. Tá? Quando você chega no limite, tá, que bota a operação em risco, tá, como é que você faz para controlar isso? Você faz o que a gente chama de purga. Você elimina essa água concentrada de dentro da caldeira e abastece a caldeira com água nova. Quando você faz essa purga, você resfria a caldeira. E você tem que entrar com mais combustível na caldeira para aquecer e compensar essa perda de temperatura que tu tem cada vez que tu resfria, tá? Pensa no seguinte, quando você usa um sistema de membranas, você faz uma desmineralização da água. Você sai de uma água de uma condição e você vai para uma condição onde a maior parte dos contaminantes fica abaixo de zero, tá? Você reduz muito o índice de condutividade de cloreto, de dureza, tá? Quando você reduz muito esses contaminantes, os teus ciclos de concentração ficam muito mais longos. Ou seja, você demora muito mais tempo para concentrar. Tá? Então você vai ter menos purgas. Quando você purga menos, você gera menos efluente, você capta menos água, você utiliza menos produto químico e, consequentemente, menos combustível.
queimando menos combustível, você gera menos CO2. Então, uma coisa puxa a outra. Basicamente, a utilização de membranas em sistemas de caldeira está vinculada em abastecer a caldeira com uma qualidade superior de água para que você consiga atingir mais ciclos de concentração. Mas isso é como a gente estava conversando. Você tem que fazer um estudo técnico disso para você conseguir tirar o melhor que você pode disso. E aí depois você tem que fazer um estudo da caldeira para você ir aumentando esses ciclos de concentração. Então, assim, nós temos casos de clientes que faziam purgas a cada 3, 4 minutos, ou até com purgas contínuas, que agora estão fazendo purgas a cada 3, 4 horas. Né? A gente tem clientes que rodavam com 3, 4 ciclos de concentração, que hoje estão rodando com 50 ciclos de concentração. Tá? E tem clientes que conseguem atingir uma economia de até 10, 15, o maior que a gente viu, 17% de combustível. Né? E o combustível hoje é um dos maiores custos em cima da operação de uma caldeira, né? Além das questões que você tem, como as caldeiras são equipamentos extremamente caros, elas não são fabricadas com materiais inteiramente nobres, então você tem problemas de corrosão, de manutenção, de incrustação, tudo isso você elimina com a utilização de água tratada por membranas na caldeira. E chega a ter um impacto, a gente sabe que tem muitas caldeiras aí que estão em operação que já estão velhinhas, né, que seguem operando e, claro, também muitas caldeiras novas de tecnologia bastante recente. Chega a ter algum impacto quando tu vai aplicar as membranas, eu digo na dificuldade de tu fazer essa aplicação? Isso aí ele acontece, pelo que eu entendi, prévio, então, ao alimentação da caldeira. Você não É um sistema específico que serve só para, então, só não, né, mas digo assim, ele não está acoplado diretamente à caldeira. Ele trabalha numa etapa anterior. Exatamente. Seria isso. Exatamente. Entendi. Aproveitando que tu falou dos ganhos na caldeira, né? Como a Sultec hoje, em todos os produtos que vocês trabalham, auxilia a indústria a adotar processos mais sustentáveis? Aí depende muito da aplicação de cada uma. Como eu te disse, tu pode utilizar água para vários processos. A caldeira, por exemplo, é um dos processos que consome muita água. Então, quando o cliente tem uma situação em que ele precisa reusar essa água, a gente vai procurar várias aplicações dentro da própria planta dele, onde ele consiga utilizar. Então, a gente vai desenvolver uma tecnologia que consiga atender ele nessas aplicações específicas. Então, assim, a utilização de membranas é uma coisa muito ampla, né? Então, nós temos, por exemplo, os laticínios, né? Os laticínios têm aquela geração gigantesca do que eles chamam comumente de água de vaca, né? Isso. Né? Então, esse é um efluente que eles geram em grande volume, né? Mas se você tratar esse efluente, você consegue gerar uma água desmineralizada para uso nobre, e o concentrado que sobra, se você evaporar, ainda vira proteína. Então, imagina, você transformou um efluente em dinheiro, no final da conta. Eu já trabalhei numa indústria de laticínios. E até antes eram lagoas de tratamento muito grandes, né? E antes, quando o Wanderlei falou sobre a área, né? Às vezes eu indico fazer uma mais compacta e mando concentrado lá pro Wellington, né? Lá pra Nova Época. Porque, às vezes, a área tem muito valor para a indústria, porque é onde ela vai expandir. Isso. Metro quadrado. Isso aí, metro quadrado. E o Wellington, como hoje a Nova Época, ela inova para garantir eficiência e sustentabilidade no tratamento do efluente? Hoje, a gente tem orgulho em dizer, né? Ela é a única central de tratamento de resíduos do estado do Rio Grande do Sul que tem 5 etapas de tratamento, inclusive osmose reversa. Já aproveitei para fazer o link, porque imaginei que fosse uma inovação. O que acontece? Nos últimos 5 anos, a Nova Época investiu muito em inovação. A gente fez, saímos como posso dizer, como tu comentou antes, o padrão, no caso convencional, né, que é um físico-químico, um biológico, no máximo, polimento físico-químico, e acrescentamos mais 3 etapas de tratamento, além do convencional, né, que seria um pré-tratamento à base de air stripping, né, que é para remoção de nitrogênio amoniacal, e em polimento final a gente colocou mais 2 etapas de tratamento, além do físico-químico de polimento, osmose reversa, e também o sistema de ozonização, para eliminar de vez as preocupações, né? E também, consequentemente, como comentou antes, né, dar mais segurança para o cliente conseguir visualizar, não, ok, tá tudo certo mesmo. Quando ocorrem essas auditorias e visitas, o cliente se sente muito seguro. E para nós também é muito importante passar isso, e para nós também ter essa segurança de saber que tá tudo certo. Então, hoje... Principalmente pro responsável técnico, né?
Uma boa noite. Vou deitar a cabecinha no travesseiro, cara. Isso aí. Mas é praticamente isso. A nova época hoje está buscando novas linhas de tratamento, está buscando novas tecnologias para recebimento de novos resíduos. Inclusive, esse vai ser um dos nossos temas dentro da firma. Né? Quem estiver lá, eu peço que dê uma passadinha no nosso stand e acompanhe, né, esse novo desenvolvimento. Tu não vai dar um spoiler aqui? Não estou autorizado. Tá bom. Nessa questão que você estava puxando, né, olha, só queria perguntar também para o Wanderley, né, quando a gente fala de inovação, né, o que está acontecendo no setor hoje, né, nesses últimos 5 anos e como a gente vai ver os próximos 5, 10 anos. Como é que tu pode, né, se te perguntar se existe, né, uma tendência na questão de digitalização, automação, como que a AZS está vendo essa questão, porque a gente sabe que são equipamentos de grande porte, né, que estão acostumados a trabalhar, e a gente tem visto em vários segmentos, inclusive, acredito, no segmento de tratamento de efluentes, toda uma inteligência de dados, uma inteligência digital que está começando a permear este setor também. Então, se puder falar também um pouco sobre isso, né, tem essa tendência, como é que ela é, como é que a AZS está buscando se adaptar a essas tendências de digitalização e automação no setor. Sim, isso já existe, né? Então, é muito dinâmico. O mercado é dinâmico. E hoje o problema da indústria, de todas as empresas e da AZS, acredito de todas, é a questão operacional. Mão de obra. Quem vai operar? Ninguém mais quer operar uma estação de tratamento. Como que eu vou ter certeza que o meu efluente está saindo dentro do parâmetro? Através de um operador? Não. Como que eu confio nisso? Como que eu vou ao PAIS? Então, cada vez mais a gente sim tem que usar sonda, sensor, automação, equipamento de ponta, sensor por radar, tudo que nós tiver, conseguir tirar a mão do operador. Então, o operador cada vez está tendo que se qualificar mais, então não está tirando o espaço dele, está qualificando o operador. Então, o operador não vai fazer força, cada vez menos fazendo força braçal, cada vez mais usando a cabeça. Isso é até porque não agrega valor ao serviço, né? Não. Fui lá medir uma vazão, se a gente tem equipamento para isso, medir um pH, se hoje tem pH-metro digital que já dosa produto, imagino que vocês tenham todas essas tecnologias, né? E a gente brinca lá na Fundação Prame que é usar o penso. Isso aí tá dizendo, né? Isso aí, é isso aí. Otimizar o processo. O quanto menos o operador, o funcional, pensar e tiver que tomar uma decisão, melhor. Então a gente sempre procura dizer até os parceiros na hora do treinamento, vamos ensinar tudo, mas que ele não faça nada. Então a máquina tem que pensar, tem que tomar a decisão, ele tem que fazer as preventivas, as corretivas, porque tudo é máquina, né? Tudo é máquina, tudo pode acontecer, então ele tem que estar preparado para isso. Mas quanto mais o equipamento dosar, fizer a medição certa, melhor. Isso já tem bastante projeto aí em estudo já sendo implantado, funciona, mas de novo a gente cai naquilo que a gente está falando, o custo, até onde o cliente quer gastar. Às vezes ele não quer gastar. Quero fazer o básico do básico. Maravilha, temos a solução. Vai fazer força. Sim. Mas vai gastar em outra ponta, né? Vai gastar em outra ponta. Vai gastar em mais mão de obra, vai gastar em mais produto, às vezes. Porque trabalhista daqui a pouco, porque vai estar manuseando o produto químico, vai ter que fazer. Porque a máquina vai dosar certo, né? Vai dosar certo. Se tiver com a preventiva em dia, dosando o produto certo, do jeito certo, não vai dar problema. Aí a preocupação dele é alimentar o equipamento que está dosando. Aí o risco, você consegue transformar isso para gráfico, fazer leitura, integrar com o sistema da empresa e dar um relatório. O meio ambiente veio fazer uma cobrança, uma fiscalização. Vai vir 1, 2, 3 vezes e vai esquecer de ti. Vai dizer, é confiável. Não é uma pessoa que está apontando que todo dia exatamente às 8h30 da manhã foi dosar o produto. É mentira. A máquina não mente. Ela faz a leitura e ela vai transferir para o software e vai tirar o relatório. Isso existe, a gente já está aplicando em outras máquinas, outras áreas também, a inteligência, né? Ainda está chegando lá na IA. Eu ia perguntar agora, que a IA já está no... Temos estudos, mas ainda a gente tem que dar um passo primeiro na cultura das empresas. Concordo. Para chegar lá, ainda vai um percurso longo
que a gente tem que quebrar ainda os paradigmas, porque o investimento é alto. A gente não pode sair investindo sem ter a certeza do retorno lá na frente. Ter um estudo já tem, mas a gente ainda não consegue aplicar em tudo que a gente quer. Mas tudo dá para fazer, tudo é possível. E aproveito para perguntar para vocês como enxergam a evolução do setor de efluente, né, nos próximos anos e depois mais amplamente do setor ambiental. Vamos na sequência. Vamos na sequência. É sempre ter o primeiro. Eu Gustavo brincou antes, tem um do seu sopa. Calor ouvindo, né? É mais fácil. Assim, como eu comentei antes, né? Devido a esse cerco ambiental, né? Questões de legislação, questão de fiscalização, alguns tipos de monitoramento, aproveitando o meu que tu comentou agora, referente a monitoramentos online e algumas situações até da inteligência artificial, o órgão, ele tá um pouco mais rígido, e isso é ótimo. É ótimo para quem trabalha certo, mas é assim. E, consequentemente, acaba evoluindo, né, positivamente para nós, que somos prestadores de serviço, vendedores de equipamentos, e até prestamos mão de obra para algumas empresas, dependendo da situação, porque eles se obrigam, daí, a fazer o serviço e fazer o certo. E com toda essa preocupação, voltando, como tu comentou antes, referente à marca, né? Também as empresas que se importam muito com a marca são sempre um passo à frente da legislação. Então, com a legislação de 2, vocês falam, não, quero que tu entenda. Isso acontece muito com a gente, principalmente entre do Circuito Negro, que é a LWG. Então, acaba ficando cada vez mais rígido. Para nós é ótimo. E daí a gente consegue trabalhar certo, colocar o preço necessário, obviamente, e conseguir deixar tudo bem menos conforme, às vezes. Isso aí. Esse mercado, ele tem muito a ser explorado ainda, ele é muito grande. Então, vamos lá, não é brincadeira, ele é um mercado teimoso. E muito novo, né? É muito novo, ele tá demorando a entender que é norma, é lei, é exigência. Então, o que a gente sente? Quando a legislação cobra, a gente vende mais, muda o perfil da compra do equipamento, a prestação de serviço, da solução. Quando a norma relaxa, para um pouco. Mas hoje o que é a tendência do mercado? Não é só se falar em efluente. Não, hoje se fala em efluente e trabalhista junto. Meio ambiente. Meio ambiente não é só água. É o gás, é o pó, é sistemas de exaustão para particulado. E muitas empresas respondem pro mesmo setor, né? Do mesmo setor. Ambiente e segurança do trabalho. Segurança do trabalho. Então tem muita questão trabalhista que está pegando, que nem começou ainda. Nem começou. Acredito muito que agora, a partir de amanhã, vamos começar a cobrar num tom de voz mais agressivo. Não existe fabricante de equipamentos do mundo que dê conta de fabricar. Existe. Eu imagino que vai uma evolução, tá? Vai ser uma evolução das legislações daqui para frente. E também dos métodos e modelos de fiscalização, né? A gente acompanha vários mercados, então, assim, a gente acompanhou uma evolução gigantesca que a gente teve no mercado de saúde e de produção de medicamentos, né, nos últimos 20 anos. Então, hoje, se você pegar, por exemplo, as legislações por exemplo, do mercado farmacêutico, elas já são muito maduras. Então, por exemplo, a gente que fabrica equipamento para essa área, hoje, um sistema de automação para uma máquina que produz água para medicamentos injetáveis, né, eu tenho um banco de dados que ele segue normas internacionais, é um banco de dados inviolável em que a Anvisa chega e faz a fiscalização do cliente. Entendeu? Então, assim, não existe como você burlar isso, essas informações. Então, conforme você tiver uma legislação e uma forma de fiscalização mais rígida, isso vai evoluir. Todos falaram sobre legislação e tu tocou num ponto de internacional, né? Como é que vocês estão vendo essas tendências que acontecem fora do Brasil hoje e quanto elas influenciam na área ambiental? Na parte de tratamento de efluentes pode ser mais específico, mas como vocês enxergam isso? Hoje eu vejo que nosso mercado está um pouco atrasado. Tem muita tecnologia muito mais avançada lá fora, na Europa. Eles estão muito evoluídos, porque as cobranças sempre começam lá. Começam lá e depois a gente tem a mania de copiar, né? De copiar o que eles estão fazendo na Europa. Mas isso ajuda muito. Ajuda muito porque a gente tem como exemplificar o primeiro.
Sim. Como que a gente vai começar? A partir do quê? Muita tecnologia, nós somos uma empresa de engenharia praticamente. A gente tem que fazer um projeto específico, padrão para tua empresa. Baseado no quê? A gente tem que entender como que funciona e onde que funciona melhor lá fora. As cobranças maiores, mais rigorosas estão onde? Lá fora. Então, a gente estuda bastante isso. Essas tendências do mercado fora do país para trazer para cá. Então a gente acaba disseminando isso também no nosso mercado interno. Isso ajuda bastante, ajuda a arrastar toda a cadeia. E tanto que hoje, só dando um pouco, muitas exigências que são realizadas fora do país, hoje a gente não tem, hoje nossa economia e ecologia não conseguem andar juntas. Porque tem muitas soluções que são realmente as mais eficientes, porém Não cabe no bolso. não cabe no bolso, acaba se tornando muito caro. E hoje o nosso mercado interno, a gente sabe que ele não é tão rico assim. Inviabiliza uma produção, uma empresa, usar a melhor tecnologia. Eu vejo assim como vocês colocaram, né, a questão da fiscalização ela é essencial, né, para qualquer operação seja feita dentro dos padrões, né? A gente sabe que tem muitas empresas que fazem isso por uma consciência mesmo, por cultura da empresa fazer, mas a gente sabe que tem muitas outras empresas que quer cumprir uma legislação, né? Se a legislação diz X, eu não vou fazer X mais um, vou fazer o X, né? E tudo bem, né? Não vejo nenhum problema com relação a isso. E buscando um outro assunto que a gente falou também, que complementa, né? Como eu vejo essa tendência, né? Que a gente falou antes, né? Que eu acho que ainda está um pouco devagar, mas eu acho que cada vez mais isso vai ter relevância, que é o valor da marca, né? Hoje eu vejo até pelo nosso setor, né? Aqui como eu comentei, Serra Gaúcha, região metropolitana, a gente tem muitas marcas fortes locais, mas que ainda não se deram conta do valor que eles têm, né? Do valor da própria marca. Porque a gente sabe que se é uma multinacional, se é uma empresa do capital aberto, isso aí, eles já têm essa ideia bem estabelecida. E a gente ainda está engatinhando para isso e sabe que a questão ambiental vai andar junto neste ponto. E um grande desafio, né, puxando já um pouco do assunto para a FIEMA, né, que é o objetivo da Proame estar promovendo essa feira há tantos anos, né, que a gente sabe que, como a gente colocou, eu tenho que ter despesas, entre aspas, né, no nosso setor de meio ambiente, mas isso também pode ter um olhar de investimento, né, porque isso gera uma valorização. E a gente ainda não se deu conta, o mercado tradicional, o mercado gaúcho, né, o setor industrial ainda está despertando para essa questão de valor. Então, o desafio, né, que eu vejo da FIEMA é de nós, né, trazer toda a tecnologia que a gente tem para mostrar para as empresas que nos contratam, né, para os nossos serviços, que isso agrega na marca deles, né. Então, a gente tem hoje, e a gente tem conversado, né, com empresas que fazem fusões, aquisições de empresa, o quanto isso tem relevância, né? Porque às vezes tu tem uma empresa, tá, tu tem o teu negócio, tu quer seguir aqui localmente, daí, poxa, chega alguém que quer comprar a tua empresa, né? Eu vou fazer uma proposta para comprar. Se tu tem uma parte ambiental bem estruturada, isso valoriza, né? Às vezes tu perde um valor no potencial de vendas porque tu deixou a desejar em algum ponto, então tu vai ser auditado nisso aí, né? Tem aquela questão de diligence, né? Que o comprador vai querer olhar. Então, eu acho que a gente precisa amadurecer nisso, né? E dentro da FIEMA a gente quer, né? E busca ter essa pegada, né? Como que as questões ambientais valorizam o negócio, valorizam a marca. Então, a gente, claro, depende das legislações, depende das fiscalizações, mas eu acredito também que a gente tem muito a mostrar nessa valorização, né? O que tu ganha com isso, né? Então, sei que a gente não tem, às vezes, muito a cultura, mas a gente vê empresas fora do país, né, dos Estados Unidos, da Europa, vindo comprar nossas empresas aqui. Né, empresas aqui de Caxias do Sul, de Bento Gonçalves, da região metropolitana, Porto Alegre, Canoas, e cada vez mais eles estão olhando para isso, né? Isso aí, às vezes, tu perde um valor da empresa porque tu não tens. Economiza um pouquinho lá por mês para trabalhar com uma outra empresa não tão séria para perder milhões numa Eles acabam sendo desvalorizados pelo passivo ambiental. Aí. E esquecem de valorizar o ativo ambiental que já fez um investimento, uma boa estação de tratamento, um bom projeto, tem um bom processo de reuso de água e esquecem de mostrar isso para o mercado. Tem muitas empresas grandes aqui da região de Bento Gonçalves mesmo. A gente participou de vários projetos
que eles esquecem de colocar na mídia o que é bonito. É verdade. E isso, eles estão deixando de ganhar dinheiro. Eles estão deixando de valorizar a marca e deixando de puxar o mercado todo ele para outro patamar. Uma concorrência ileal, eles começam a derrubar. Porque se eu investir, vai ter que investir também. Vai conseguir investir? O vizinho vai conseguir? Muitas vezes não. É uma oportunidade de mercado. O segmento começa a ficar mais exigente. Começa a levantar a régua com a exigência entre eles, entre a concorrência, e com até uma concorrência mais saudável, mais leal. Bom, aproveitando o tema, então, pergunto para vocês o que vão apresentar na FIEMA 2025 e o que o público pode esperar. Vamos ver se o Ellison agora abre um pouquinho mais. Eu sei que esse suspense todo. A gente está, como comentei antes, né, investindo em novas tecnologias, atendendo o mercado um pouco maior, né? A única coisa que eu posso falar agora, que a gente entrou um pouquinho mais a fundo, foi devido à necessidade de alguns clientes, né? A questão de operacionalizar a estação. Mas, além disso, tem uma outra coisa que a gente vai apresentar que eu não posso falar mesmo. Eu gostaria mesmo de falar, mas porque eu tô... Lançamento vai ser na feira. Sim, eu tô me coçando pra falar, mas aí, infelizmente eu não posso mesmo. Só digo que ele escolheu um ótimo local para o lançamento, porque o público lá é extremamente qualificado e é do setor, né? Claro. E a ZS? A ZS vai estar se preocupando muito em mostrar essa questão da cadeia. Nós conseguir a AZS como solução, fechar toda uma cadeia produtiva. Não só na parte final do resíduo, do tratamento, mas a parte também da fabricação, dentro do processo, dentro de uma linha de pintura, que a gente fabrica outros nichos de mercado. Então, a linha de pintura, a linha galvânica, a estação de tratamento, o sistema de exaustão para gás, lavador de gás, ou para o particulado. Então, a gente vai procurar mostrar tudo isso. Mostrar que a AZS tem condição, além da estação de tratamento, da parte ambiental de líquidos, sólidos, gasosos e produtivos também. Solução completa. Completa. A gente vai trazer um pouquinho de cada coisa aí. Você vai vender solução. Solução. Equipamentos hoje todo mundo faz. Pensar poucos pensam, né? Então a gente procura vender um pouquinho diferente para valorizar um pouquinho nosso trabalho. E Gustavo, a Sultec vai trazer o que para nós? Bom, a gente pretende, como sempre, trazer toda a linha que nós temos de equipamentos de filtração de membrana. Então, além dos convencionais que o pessoal que são mais conhecidos, ultra, osmose reversa e nanofiltração, a gente vai entrar com os equipamentos de eletrodiálise e eletrodeironização, que são tecnologias que são novas, estão aparecendo aqui no Brasil agora, tá? Mas que a gente já tem um know-how grande de aplicação disso no mercado há bastante tempo, né? E de soluções, né, que a gente percebe que nos tratamentos de membrana também, que é a questão de reaproveitamento de concentrados. Tu falou do know-how, né? Nenhuma das empresas está aqui na empresa jovem, né? Todo mundo já tem alguns anos de estrada na área ambiental. Quantos anos tem cada uma das empresas? A Fundação 35. No próximo ano, focando também na parte, hoje a gente já tem líder em soluções ambientais, né? Pelas 8 unidades de negócio que a gente traz, também querendo ser uma solução, né, pro setor. E Nova Época, AZS, Sultec, quantos anos já de estrada? Nova Época fechou, é nova, tá? Nova Época fechou 8 anos, na realidade. Não é tão... Mas o Valmor, que é o proprietário, trabalha há uns 30 anos já, transportando resíduo, em transporte, a parte de resíduos, né? E a Nova Época em si, operando mesmo assim 8 anos, mas... de início, tudo, como vocês bem sabem, né? Todo um processo de licenciamento e tal. Tá mais de 10 anos 10 anos de licenciamento. Legal. Essa história. A AZS, ela tá com 10 anos. Também é empresa jovem. Tô no mercado já faz uns 18 anos, mais ou menos, um pouco mais. A gente fundou em 2014 a AZS. Que legal. Então, brigando. O aniversário, 10 anos, os dois, né? Tem que comemorar. Acho que vamos fazer uns happy hour lá na FIEMA, né? Com certeza. Esse ano a FIEMA vai fazer o happy hour. É o 10º ano da FIEMA, é a 10ª edição, na verdade. 20 anos, 10ª edição da feira também. Não vamos esquecer que o ano passado o happy hour de encerramento foi lá na ZS, né? Então isso é verdade, ser lá na ECAI, né? E a Sultec? Vocês até me entristeceram agora, e quando a gente começa a olhar,
Ainda somou? Tomou e sobrou um pouquinho. 21 já veio. Deu bastante tempo, já deu pra aprender muito, né? Já deu pra inovar bastante também. Sobre o que faça. Isso aí. E a FIEMA, ela é o ponto de encontro do setor, né? E quando a gente quer conhecer tecnologias, empresas sérias como as que estão aqui hoje, é o local certo, né? Hoje no sul do país, né? Então, principal feira. E também não é a primeira vez que vocês participam dela, nenhum de vocês, né? Gostaria que vocês falassem um pouquinho por que voltaram. Olha, tivemos muitos contatos, inclusive dentro da própria feira, da própria FIEMA, muitos clientes que olhavam, conversavam só por telefone. Sim. Aí conhece pessoalmente, conversa. Mas vocês fazem isso? Então, eles olham um folder, olham um flyer e olham, mas vocês fazem isso também? Então, a gente faz isso também. Não sabia, tô fazendo com fulano e tal. E daí começa a estreitar mais esse vínculo, né? Essa negociação, começa a aproximar mais do cliente. E muitos clientes no momento, assim, como tu disse, o pessoal que vai na feira, é um pessoal que já tem uma certa experiência na área, alguns já estão procurando alguma solução, e teve uns 4 ou 5 clientes, assim, que passaram, olharam, o que tu faz? Faço isso. Vou precisar, pega, já anota o número na hora, já dá um toque, e já fala, já fala que a gente tá FIEMA, e já comentava com o comercial, o trânsito da FIEMA, tal, precisava disso, isso, isso. Sem contatos rápidos, assim, que a gente teve dentro da própria feira, sabe? Nossa, muito positivo, o primeiro ano de feira, na realidade, a última edição foi nosso primeiro ano, né? E tivemos 400 visitas no nosso stand, foi muita gente, foi muito positivo. Que bom. Então, por isso que a gente tá gostando, né? Que mais positivo ainda, né? Bom, vocês me conhecem de vários carnavais, eu sou um crítico fiel, né? É verdade que eu critico, mas ajudo, mas indico, né? Então sempre ajudando também, o que está sempre à disposição, né? A feira para nós é um momento não é um momento de vender, é um momento de integrar com o nosso mercado local. A gente é daqui, a gente é da Serra Gaúcha, nossos clientes, a gente não vende, eles compram. Eles compram porque eles nos conhecem, então a gente tem que estar aqui. A gente tem que estar cuidando, fazendo o nosso dever de casa, que é cuidando da nossa casa. Então, por isso que a gente vem, por isso que a gente briga, crítica construtiva para melhorar. Cada vez melhor. Cada vez melhor, cada vez melhor. Por isso que a gente continua vindo, né? E sempre foi positivo. Isso quer dizer que melhora, né? Sempre melhor. Sempre melhor. Eu seria o primeiro a dizer assim, é fácil, né? E a gente também não é a nossa primeira participação, e a gente nota que a feira vem crescendo. A última feira pra gente foi muito boa, né? Uma coisa que pra gente é importante é essa conexão com o cliente, né? Porque é uma coisa que a gente brinca na empresa, é que o seguinte, os clientes nunca vão até a nossa empresa, né? Nós é que vamos até o cliente. Então, a relação que o cliente tem com a gente é nós dentro do ambiente dele, ele nunca vem nos procurar. Então, a gente tem que tentar trazer um pouco da casa para o stand para poder conversar com os nossos clientes ali. E como ele disse, não é um lugar para fazer negócio, já. Mas um negócio para fazer contatos, para conhecer gente nova, para ver as tecnologias que a gente tem, para poder apresentar para o pessoal o que a gente tem de tecnologia para oferecer. Muitas coisas, como o Edson disse, o pessoal nem sabe o que tem, que faz por aqui, que está pertinho de casa, né? É verdade. E tu, Diego, o que achou do nosso primeiro episódio? Fiquei feliz, feliz. Convidados de alta estirpe para conversar. Eu acho que esse compartilhamento do conhecimento técnico, né, muitas vezes fica restrito ao nosso setor, né, é difícil a gente poder compartilhar com pessoas de outros setores dentro das empresas dos nossos clientes. Então vejo como uma grande oportunidade assim, da gente estar falando sobre tendências, sobre tecnologias, sobre a cadeia de serviços, né, como o Vanderlei, né, o Ellison também, o Gustavo comentou, o que movimenta, né, a cadeia ambiental. É a prestação de serviço de cada um, né? Ninguém resolve tudo sozinho. A gente precisa de parceiros, a gente precisa trabalhar para atender a totalidade de uma grande indústria, né? Então, eu acho que foi bastante construtivo. Fico muito feliz de recebê-los, né? E de estar aqui com vocês também, conversando. Concordo, achei o bate-papo muito esclarecedor e agradeço os convidados da Nova Época, da AZS, da Sultec, por compartilhar toda essa experiência, né? Que a gente falou, ninguém tá na estrada há pouco tempo, assim, então foi excelente mesmo. E nos vemos no próximo episódio. Até lá! Obrigado, pessoal. Obrigado. É isso. Tudo.